Elisama Rodrigues é coordenadora de processos disciplinares do CRECE do Paraná e gentilmente também está participando do encontro de fiscalização, terceiro encontro que acontece aqui em Fortaleza. O tema principal da palestra foi a celeridade. É tão importante, né, Elisama? A gente cobra tanto, né? Nós como sociedade, nós cobramos tanto a celeridade nos processos e a gente nunca para entender o que muitas vezes gera um entrave, o que muitas vezes justifica a burocracia que está por trás, não é verdade? E eu acho que com esses temas que você trouxe para a sua palestra, como desafios na gestão processual dos conselhos, desafios da implementação da celeridade, boas práticas da celeridade também, eu acho que você acaba trazendo esse tema e até de alguma forma justificando para a sociedade. Porque que às vezes a celeridade ela acaba sendo julgando, né? Muitas vezes isso, e julgando quando eu falo, colocando até em xeque o comprometimento do profissional, na verdade, e da sua atuação. Exatamente. Falar sobre celeridade, que é um tema muito atual e muito importante, né, nos dias de hoje, é falar sobre você ter organização. Igual você falou ali, um dos temas que eu trouxe ali é as boas práticas, né? Então, nas boas práticas eu tenho 4 pontos importantes. Né? Um deles é a organização. Eu preciso ter um departamento, no caso, que mexe, que controla, que gerencia toda a parte processual. Eu preciso ter organização, né? Eu preciso ter o controle desses processos. E, além disso, eu preciso ter o quê? Servidores devidamente instruídos e orientados para tramitar todos esses processos que a gente tem ali, que nós recebemos da sociedade, ou até mesmo por questões de autuações que foram geradas por infrações que foram cometidas pelos corretores de imóveis, né, pelos profissionais devidamente habilitados, sabe? E o que você mais escuta no teu dia a dia com relação à questão da celeridade? Você fala de desafios na gestão processual, o impacto da celeridade no mercado imobiliário. O impacto da celeridade no mercado imobiliário é o seguinte: se você tem um grande volume de processos, né, os 2 grandes desafios da gestão processual é o volume de processos e a complexidade. Né? Então, quando você tem um grande volume, você precisa ter controle. E você não precisa ter só apenas o controle, mas você precisa fazer com que esses processos tramitem. Para tramitar, tem toda uma etapa. Então, tem a etapa em que a parte administrativa vai instruir, vai montar, vai distribuir, vai notificar, vai receber defesa, né, protocolos. E aí, a partir dali, o que você precisa fazer? Você precisa encaminhar para o próximo passo. Então, você vai encaminhar, por exemplo, a coordenadoria jurídica que vai fazer análise, vai emitir o parecer, vai informar se vai emitir o parecer pela admissibilidade da representação ou não, né? Se algum dispositivo foi infringido ou não. Você precisa ter uma celeridade aí. Uma vez que você tem a celeridade processual, isso tem um impacto, né? Ou ele pode ter um impacto positivo ou um impacto negativo no ramo imobiliário. Os processos tramitando, né, de uma forma rápida, né, veloz, com presteza, que não seja a lentidão, você tem um ponto positivo, porque se você tem processos tramitando, a pessoa vai saber que ela tem o quê? Bons profissionais no mercado, né, e não profissionais que, por exemplo, estão, às vezes, lesando, né, a sociedade e, às vezes, o próprio conselho instaurou procedimentos ali, mas o processo ainda não foi para análise, não foi para julgamento, não tem uma decisão final, sabe? Ele não transitou em julgado. Então, um ponto negativo seria isso. Se você tem a celeridade, o processo está tramitando, ele já passou pela comissão, já teve análise, você já tem um resultado final, ou seja, o trânsito em julgado, você sabe que aquele profissional, né, ou ele vai continuar ali porque não tinha nenhum ponto que desabonasse a conduta dele, ou se tivesse algum ponto, ele não está mais no mercado para continuar infringindo os dispositivos legais, né, conforme consta na lei, e até mesmo praticando questão lesionar outras pessoas da sociedade. Com as suas orientações, com todo esse panorama que você traça hoje no evento com relação à celeridade, você acredita que os outros presidentes dos regionais que estão presentes aqui para o evento, eles podem levar na bagagem para os seus estados essa compreensão sobre a celeridade, de repente apontar soluções, porque eu acho que aqui também a gente está para discutir
e para ver soluções. Com certeza, eu acho que, ó, só para você ter uma noção, assim, né, dizendo uma coisa, trazendo mais para a nossa prática, uma celeridade processual. Quando alguém da sociedade, né, procura o conselho para, por exemplo, protocolar uma denúncia contra uma imobiliária, contra um corretor, pessoa física, porque ele deixou seu imóvel sob a responsabilidade da imobiliária para a administração do imóvel e os aluguéis não foram repassados, ou o imóvel está com muita avaria. Então, o que ele vai fazer? Ele vai procurar o conselho, né, o Conselho de Fiscalização e Regulamentação, para conseguir sanar, né, aquele problema que ele tem ali naquele momento. Então, o que você vai informar? Você vai orientar ele. Né? O primeiro passo é você orientar essa pessoa, para que essa pessoa saiba qual que é o procedimento a ser tomado. Eu tenho que protocolar uma denúncia junto ao CRESSE, mas eu tenho que formalizar como? Então, você já tem um modelo de defesa. A pessoa já tem uma noção, eu preciso constar esses dados aqui, né? Se qualificar. A partir dali, você informa, o senhor tem interesse na audiência de conciliação ou não? Então, a gente já tem uma comissão específica para isso. Né? Pelo menos no estado do Paraná, a gente tem uma comissão, que nós chamamos de CRESSE-COM. Então, a partir do momento que a gente recebe essa demanda, a pessoa já sabe que ela pode estar optando pela audiência de conciliação. E aí, no momento que ela protocola a denúncia dela, ou a gente recebe essa demanda pelo atendimento online, que também é uma opção da pessoa encaminhar. Então, você vê, você já tem 2 pontos de celeridade. A pessoa não precisa ir até o conselho, né? A não ser que seja uma opção dela. Ela pode encaminhar por e-mail, ela pode encaminhar pelo atendimento online. Eu já tenho celeridade só na forma que eu vou orientar a pessoa e a pessoa vai encaminhar a sua demanda ao conselho. E o segundo ponto é a questão da audiência, porque na audiência, né, o CRESSE ele vai intimar as partes para comparecer num horário específico, no dia ali, no conselho mesmo, e as partes vão tentar o quê? Se resolver, né, tentar chegar num acordo. Então, eu já tenho uma celeridade ali. Então, se tem acordo, é bom para as duas partes, principalmente para a parte da sociedade que veio reclamar. Então, já tem uma celeridade, né, o quanto antes ali, porque o pior seria, por exemplo, se a pessoa vem, traz a sua demanda junto ao CRESSE ou encaminha pelo atendimento online ou por e-mail e, assim, eu vou ver o tanto de demanda que eu vou receber e aí é que eu vou ver a minha agenda, né, dentro da organização para marcar audiência. Muito pelo contrário, a gente já tem isso como celeridade também. Então, a gente já tem dias específicos e horários específicos, né, para marcar essas audiências. Chegou a demanda, a gente já informa para a pessoa, nós temos aqui audiência, por exemplo, na primeira segunda-feira do mês, né? O horário a partir das 14 horas, na modalidade presencial ou no virtual. Então, você já tem uma celeridade ali, você já dá, de certa forma, uma resposta imediata para a parte. Sim. A pessoa já sabe que tal dia, tal horário, ela vai ter uma audiência, uma tentativa de acordo, de solucionar o problema dela. Obrigada, Elisama, por tantos conhecimentos que a gente está absorvendo hoje no programa. Prazer é meu.